Vamos para o nosso segundo bloco, que é o nosso furo. E sempre a gente traz um jornalista que deu um furo, ou seja, que publicou uma reportagem exclusiva, para contar para a gente um pouco mais sobre essa reportagem. E hoje o nosso convidado é o Fábio Serapião, repórter da Folha de São Paulo. Tudo bem, Fábio? Está nos ouvindo? Toledo, estou ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Boa Sim. noite, Bom Big. Boa noite, Fabio. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E, Fábio, eu queria que você começasse contando contando a reportagem que você fez e publicou hoje, e já, para te deixar preocupado, lembrar que você vai ter que responder no final a seguinte pergunta: Bolsonaro mentiu quando disse desconhecer a existência das joias sauditas apreendidas pela Receita? Em 75 caracteres, Fábio. Vamos lá. Boa. Toledo, Bom Big. Primeiro, essa reportagem a gente publicou na Folha hoje, né? E ela é minha e do Ranier Bragon, que é um colega aqui da sucursal de Brasília da Folha. A gente começou a apurar essa reportagem assim que outros dois colegas, né, amigos e colegas, a Adriana Fernandes e o André Borges, publicaram o furo sobre as joias lá no Estadão. Daí a gente passou a procurar as pessoas envolvidas, né, nesse caso, que são várias pessoas, né, que atuaram diretamente nessa busca do governo por reaver as joias, para entender o que aconteceu, né, principalmente no último episódio ali em dezembro, que foi a última investida do governo para reaver aquelas joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos. E daí a gente chegou em duas versões. Todas essas pessoas que a gente conversou, elas davam... era uma mesma versão, mas são os mesmos fatos, mas com duas versões, né? E o fato é que o presidente Bolsonaro participou diretamente, em dezembro, dessa última investida para conseguir reaver as joias, né? E daí a De que gente ouviu... maneira? Só para colocar, né, em dezembro já tinha havido várias tentativas do governo de reaver as joias foram apreendidas em outubro de 2021, e durante esse período pós-outubro de 21, o Ministério de Minas e Energia tentou algumas vezes reaver, e sem sucesso. Com a derrota nas eleições e chegando o fim do governo, parece que deu mais uma vontade aí de reaver essas joias, sabendo que depois, fora do governo, seria muito mais difícil. E daí, no início de dezembro, que essas fontes nos contaram é que em dezembro, elas não sabem dizer mais ou menos o dia ali, mas nos primeiros dias de dezembro, teve uma ligação de telefone, por telefone, entre o Jair Bolsonaro e o então chefe da Receita Federal, o Júlio César. E que nessa ligação eles teriam conversado sobre a apreensão das joias. E daí, algumas pessoas, qual que é a divergência das duas versões? É uma só. Algumas pessoas falam que foi o Júlio César que ligou para o Bolsonaro, e outras pessoas que falam que foi o Bolsonaro que ligou para o Júlio César. Mas o fato houve a ligação e houve essa nova tentativa de reaver as joias. E essa versão, ela coloca em xeque a tese que o Bolsonaro, a versão que o Bolsonaro deu nos Estados Unidos no final de semana, de que desconhecia joias, que não sabia desse tema e que nunca tinha tido qualquer informação sobre isso, né? Isso que a gente ouviu mostra que realmente ele conversou com o Júlio César e depois daí é de conhecimento público o que aconteceu. Depois dessa conversa, o que aconteceu? Depois dessa conversa, o coronel Mauro Cid, que era o chefe da ajudança de ordens do presidente e braço direito do Jair Bolsonaro, envolvido em quase todas as investigações que o Bolsonaro é alvo, ele também é alvo, porque ele atuava muito próximo do presidente. Então, depois dessa ligação, o que acontece? O Mauro Cid faz aquele ofício, pede para a Receita liberar as joias. O Júlio César, que foi o interlocutor do Bolsonaro nessa ligação, por e-mail, manda dar celeridade e resolver isso. E daí, Mauro Cid, ainda no dia seguinte, ele mandou ofício no dia 28 de dezembro, no dia 29, ele manda outro militar que era da Presidência da República pegar um avião da FAB, ir até Guarulhos e tentar dar uma carteirada lá para conseguir essas joias com aquele ofício, né? As imagens, o Jornal Nacional, a Globo, ontem mostrou essas imagens, né, desse militar que foi enviado pelo CID.
ele tentando novamente reaver, falando que era uma questão da presidência, de troca de governo, e mesmo assim os servidores da Receita foram bem firmes ali, né? As imagens mostram que eles foram bem firmes e não liberaram. Então, a reportagem mostra isso. Bolsonaro sabia da existência das joias, e 2, ele participou diretamente dessa última investida para tentar reaver as joias. Fábio, a gente, só para quem está chegando agora nessa história, ou que ouviu ela aos pedaços e talvez não tenha essa cronologia muito clara na cabeça, a apreensão é feita em outubro de 2021, quando o então ministro das Minas e Energia, o almirante Bento, volta da Arábia Saudita e, ao sair do hotel na Arábia Saudita, recebe 2 caixas de presentes supostamente endereçados para o presidente Jair Bolsonaro e para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E, ao chegar no aeroporto de Guarulhos, ele não declara esses bens, aliás, ele nem sequer carrega, ele dá na mão de auxiliares, eles vão passar pela Receita Federal, como acontece com qualquer pessoa que chega do exterior, e um deles, que estava com o presente para o Bolsonaro, passa reto, sem ser abordado, e um outro militar que carregava na mochila as joias da Michele Bolsonaro, que depois viriam a ser avaliadas em 3 milhões de euros, 16 milhões e meio de reais, tem que dar luz vermelha e ele tem que passar a mochila dele pela máquina de raio-x e lá aparecem as joias. E aí o auditor pergunta o que é isso. O almirante Bento, o ministro, volta e diz, não, isso daí precisa liberar, isso é um presente para a primeira-dama. Ele falou, se é presente para a primeira-dama, tem que ser declarado à Receita Federal, não pode passar assim na galega, né? E fica aquela discussão e o cara retém. O que mais me chama a atenção, e aí eu queria que você comentasse, primeiro, a autonomia e a coragem dos auditores fiscais da Receita que estão lá no aeroporto, na ponta da linha, resistindo à pressão de Deus e o mundo, né? Porque, pelo que você está acabando de relatar, sofreu pressão do ministro no dia, sofreu pressão da presidência da República, do coronel Cid, do sargento sei lá das quantas, do chefe dele, do chefe da Receita. Como é que o cara não... Com que autoridade ele conseguiu resistir às pressões, inclusive do chefe da Receita? Pois é, eu até ontem, nos últimos dias, a gente conversou muito com os auditores, né, com o pessoal da Receita, para entender, né, como que se deu tudo isso. E eles batem muito na tecla, Toledo, de como esse caso mostra a importância da estabilidade, né, do funcionário público ali, né? Ele concursado, então ele tem que seguir as regras. As regras estão bem postas, o que um auditor da Receita tem que fazer ou não fazer, né? Então, essa estabilidade foi o que garantiu isso. Isso acho que deve servir aí de uma reflexão bem interessante. E as imagens mostram de uma forma muito legal, né? Como os auditores, né, se portaram. Ontem, naquele vídeo do JN, do circuito interno, né? Primeiro vem o Mauro Cid querendo falar com o cara, que é um ajudante de ordens do presidente, já é uma autoridade. Ele fala: não vou falar, não vou. Não contente, o próprio outro militar está ali, pede também, ele fala não, e daí liga o chefão dele próprio, né? Liga o secretário da Receita, que é quem, em tese, manda em todos os auditores. E ele também se nega a falar com o chefe, né? Então, eu acho que esse caso, obviamente, dentro do serviço público também há desvios, dentro da própria Receita. A gente teve aí operações, investigações do passado que mostraram irregularidades de auditores, como tem entre todos os seres humanos, em qualquer classe, em qualquer circunstância. Mas isso mostrou como é importante, como essa estabilidade dá uma segurança para o servidor cumprir o trabalho dele. E ele não fez nada mais que o trabalho dele. E até por sorte, né? Porque um sorteio, não sei como se dá direito ali a escolha, mas foi escolhido. Não é que ele falou, não, esse é o cara da presidência, eu vou pegar ele porque eu quero ferrar ele. Não, ele só fez, é uma escolha, escolheu, olha, o senhor vai ter que passar aqui pela revista. A gente viaja também, isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês, é uma escolha aleatória.
e ele fez só o trabalho dele, não importando se era uma autoridade, ou se era um ministro, se era, enfim, qualquer pessoa, encontrou aquilo ali e seguiu a regra, a lei, e deu no que deu, né? No Brasil, às vezes, quando se segue a lei, acontecem coisas um pouco, que depois parecem absurdas, mas é só a lei sendo cumprida, né? O aleatoriedade, às vezes, funciona mais do que qualquer outra coisa, né? Agora, o Bento, o almirante, o ministro das Minas e Energia, deu sopa para o azar, porque ele fez um levantamento da Adriana Fernandes, que você citou aí no Estadão. Ele viajou mais de 20 vezes em 3 anos e 5 meses no cargo para o exterior, 20 vezes oficiais, e talvez outras não registradas na agenda oficial. Quer dizer, a chance dele receber uma luz vermelha não era pequena. Bom, Big, o que você quer perguntar aí para o Serapião? Eu queria perguntar para o Fábio como é que ele entende a participação, ou se há uma participação da Michelle nesse caso. Então, bom, Big, o nome dela é citado pelo Bento, né? O nome dela é citado. Isso, no vídeo fala que era para ela, né? Isso. Então, até onde a gente sabe, né? Pode ser que amanhã venha uma outra matéria, uma outra apuração, uma investigação da Polícia Federal que está em andamento, está ouvindo pessoas, e mostre que ela teve uma participação efetiva também. Mas até o momento não tem uma participação direta dela para reaver as joias. O que se sabe, e o próprio ministro Bento que disse, né, é que as joias eram para ela. Isso na versão do ministro também, né? Ele pode chegar na Polícia Federal um depoimento, como ele vai ser ouvido, a gente deu ontem também, ele foi intimado. Pode ser que ele chegue lá e fale, não, eu menti lá e essa joia era para mim, ou era para outra pessoa. Mas os fatos apontam que realmente era da Michelle, porque senão a presidência não teria se movimentado para reaver as joias, né? Se fosse de outra pessoa, então ali se a presidência se movimentou, que era de alguém da presidência, pode ser, não sei se o Mauro Cid, se o Bolsonaro usam colares como aquele, mas era de alguém da presidência, porque foi a presidência que tentou reavê-los, né? Agora, hoje, Fábio, apareceu um novo documento aí que o Estadão publica há poucas horas, mostrando que o ministro mandou uma carta para o seu par, né, para o seu equivalente na Arábia Saudita, que era quem tinha entregue para ele os presentes para trazer para o Brasil, mentindo. Ele diz que, com relação aos presentes bondosamente oferecidos pelo governo saudita, por causa do seu valor artístico e material altíssimo, eles foram devidamente incorporados à coleção oficial brasileira de acordo com a legislação nacional e o Código de Conduta de Administração Pública, o que não aconteceu, né? Essa carta foi enviada em novembro de 2021 para o governo da Arábia Saudita diretamente, e é engraçado que ele ainda põe um príncipe, lá todo mundo é príncipe, né? Ser príncipe da Arábia Saudita não quer dizer muita coisa, mas, enfim, esse daí é ministro do petróleo, deve apitar alguma coisa, né? Ele diz assim, Your Royal Highness, daí a mão, dear friend, tem intimidade nessa história. Justamente, e é isso, acho que o grande ponto, eu acho que a investigação da Polícia Federal vai conseguir detalhar isso, para a gente entender, primeiro, o que deveria ter acontecido, né? Porque realmente a gente fala do colar e tal, daquelas joias da Quintese Michelle, mas também tem um outro estojo que a Folha revelou no sábado, que chegou e esse ficou um tempo, né? A gente ainda não entende porque tirou durante a eleição, casualmente, né? Primeiro esse estojo tirou um sabático com o ministro... Eleitoral. Com o ministro Bento Albuquerque, mas depois foi enviado para o departamento da presidência que, em tese, deveria guardá-lo. Mas realmente a carta dele não fala ali, pelo menos não fala toda a verdade, né? Porque teve uma parte que ainda não estava no local que em tese deveria estar. Mas eu acho que a investigação da Polícia Federal foi aberta a pedido do ministro Dino, está correndo na Polícia Federal em São Paulo, é um delegado que dentro da Polícia Federal ele é bem visto, respeitado, que sabe conduzir investigações. E eu acho que ele está ouvindo pessoas, já ouviu uma pessoa, já intimou o ministro, o assessor do ministro, obviamente deve intimar Mauro Cid, Bolsonaro, todos os citados, e eu acho que essa matéria nossa mostra um pouco disso, está todo mundo um pouco tentando entender, até os envolvidos, porque foi, ao que parece, um negócio tão
errado, com tantas coisas que não estão bem explicadas, que cada um está dando uma versão ali a sua, porque eu acho que estão com medo de se falar, de tentar já ter uma investigação que pode pegá-los ali combinando algo. Então, eu acho que essa investigação da PF vai mostrar, vai conseguir mostrar todos os meandros dessa vinda das joias aí da Arábia para a presidência da República agora, né? Porque eu acho que agora ninguém vai querer colocar colar no pescoço mais, né? Depois de todo esse barulho. Agora, Fábio, você não esquece que nós temos que fazer a nossa síntese em 75 caracteres. A pergunta é: Bolsonaro mentiu quando disse desconhecer a existência das joias? Ele falou isso no sábado, né? Você pode sair pela tangente, se você quiser. Né? Eu cubro Polícia Federal, Judiciário, né? Então eu vou, obviamente, dar ao presidente aí a presunção da inocência, mas o que eu posso dizer é: o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter a oportunidade de provar se falou a verdade ou não na frente de um delegado, dentro de um inquérito, como qualquer cidadão que é suspeito tem esse direito. Muito boa resposta, muito boa. Saiu-se bem, Fábio, saiu-se muito bem. Já pode, você aprendeu bem aí, já pode até seguir a carreira já pode tirar de advogado, já pode pedir um registro na OAB.